o Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Tem mais uma queda de braço em Brasília com reflexo na agenda política dos estados e dos municípios. O Procurador-Geral da República chama a emenda PIX de inadmissível e pede ao STF, Supremo Tribunal Federal, suspensão de dinheiro sem transparência enviado aos municípios. As informações agora com Sátrio Salles. A obscuridade do emprego do dinheiro do orçamento da União, por meio das emendas PIX, levou o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, a pedir ao Supremo Tribunal Federal que declare inconstitucionais esses tipos de transferências diretas de recursos federais sem transparência, controle de aplicação das verbas ou fiscalização do Tribunal de Contas da União. Gonet classificou as emendas PIX como exemplo patente de deturpação do sistema republicano de acompanhamento dos gastos públicos. Segundo ele, a avaliação é de que o mecanismo não é admissível, considerando a falta de transparência e da rastreabilidade dos recursos. Os recursos das emendas PIX podem ser usados livremente pelos gestores públicos estaduais e municipais. Montante de recursos enviados aos municípios e estados por meio dessas emendas soma 20,7 bilhões de reais. Em 2024, o volume de verbas é bem expressivo. Com informações para o Jornal Alerta Geral, Sátiro Salles. Para você, ouvinte internauta, entender melhor, emenda PIX é uma nomenclatura criada pelo Congresso Nacional que caracteriza o envio de recursos ao orçamento da União a partir das sugestões dadas pelos senadores e deputados federais com outra definição, emenda parlamentar. A emenda PIX é apenas uma das modalidades de emendas apresentadas pelos parlamentares ao orçamento da União de 2022, 2023, 2024 e também já em discussão para 2025. Resumo dessa história. Como o dinheiro é transferido de forma direta para os municípios e estados, sem transparência, sem destino definido, porque antes os recursos do orçamento da União chegavam por meio dessas emendas parlamentares com um destino definido. Eram recursos para uma obra de recuperação de uma escola, de um posto de saúde, da construção de um chafariz, dinheiro para a área de recursos hídricos ou para estradas vicinais, apenas para contextualizar e você entender melhor o que significa essa emenda PIX. De tanta falta de transparência, tem cobrança da Procuradoria-Geral da República para esses recursos serem suspensos e, ao mesmo tempo, também decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, com fortes restrições à liberação dessas verbas, sem que haja a autoria identificada e também o destino definido. Jornalista Beto Almeida, foi uma pancada que saiu da Procuradoria-Geral da República e também do Supremo Tribunal Federal em direção ao Congresso Nacional. Mas a reação foi no mesmo tom. Jornalista Beto Almeida, bom dia. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luciano. Bom dia, os ouvintes. Olha só, Luciano, a queda de braço vai ganhar corpo, ou seja, ela vai engrossar a partir da semana que vem, porque por enquanto são apenas discursos. Por que eu falo isso, que é a partir da semana que vem? Porque é quando finalmente a Câmara dos Deputados e o próprio Senado voltam, né, com força para suas atividades, porque por enquanto essa semana não tem senador por lá, deputado por lá, mas os senadores estão apenas virtuais. Agora, olha só, senador, bom é a justificativa encontrada pelos congressistas. Eles, para contra-argumentar com essa interpretação que é dada de forma muito justa, diga-se de passagem, tanto pela Procuradoria-Geral da República, quanto também, Luziano, pela questão do Supremo Tribunal Federal, que decidiu que não dá para continuar pagando as emendas PIX do jeito que está. Aí eles dizem o seguinte: ora, quem é que conhece melhor a realidade local dos municípios?
São eles, os deputados, e não a burocracia que fica em Brasília. Mas olha, o que se questiona aqui não é o envio de recursos direto para as prefeituras. Não, não é isso. Na realidade, chama as emendas PIX, Luciano, porque ela não tem aquela burocracia de primeiro você ter que apresentar projetos. Não, essas emendas elas caem direto no caixa dos municípios. Então qual é o problema maior? É essa falta de transparência que você fala. É que simplesmente, Luciano, o município não precisa ter um projeto definido, o município não precisa dizer como é que vai aplicar essa verba, o município não tem que estar preocupado nem sequer com a fiscalização no uso dessas verbas públicas federais. Esse é o problema. É claro que o governo, ele também reage, Luciano, porque no fundo ele sabe que está perdendo força nesta relação de definição das verbas orçamentárias. Ele alega até, inclusive, que há uma quebra da distribuição de poder pelos demais poderes, ou seja, entre executivo, legislativo e o poder judiciário. É claro, o executivo fica refém nesse caso. Então, tem uma corda esticada e, principalmente, o argumento é forte. Falta transparência no uso das verbas PIX. Para os congressistas, deputados e senadores, isso é ponto crucial, porque é forma deles fortalecer os seus redutos eleitorais. E isso é importante para os deputados? Claro que é. Eles vão reagir? Vão. Estão dizendo até que podem retaliar o governo. E retaliar como, Luciano? Quero acrescentar, na jornalista... LDO, votação de projetos na área econômica, por exemplo. Já tem deputado, o relator disse, olha, nós não vamos votar o parecer da lei de diretrizes orçamentárias enquanto não ficar definida essa questão das emendas PIX, que não é só as emendas PIX, tem também as chamadas emendas de bancada. A gente pode dizer, Beto Almeida, que o Congresso Nacional ganhou protagonismo no orçamento da União nos últimos 4 anos, a partir da implantação da emenda parlamentar individual obrigatória, ou seja, impositiva. Essa emenda, quando o deputado federal, o senador, apresenta proposta de obras nos municípios, nas bases eleitorais de cada um, cada parlamentar pode apresentar uma média de 38 milhões, 40 milhões de reais, no caso dos deputados federais, e no caso dos senadores pode chega a um valor bem superior aos 50 milhões de reais, ou seja... Essa emenda pode até resgatar o valor que é correspondente ao orçamento de 2024, para você, ouvinte internauta, entender bem melhor, dentro desse contexto político que a gente está abordando, essa queda de braço entre executivo, judiciário e legislativo. A emenda parlamentar individual impositiva precisa ter os recursos liberados dentro do mesmo exercício. Ou seja, se a emenda apresentada em dezembro do ano passado, aprovada pelo Congresso Nacional para o orçamento de 2024, esse dinheiro obrigatoriamente precisa chegar aos cofres dos municípios até dezembro de 2024. Mas neste ano teve uma diferença. Qual é? Os deputados federais e senadores aprovaram na LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, um dispositivo que impôs ao Executivo a liberação das emendas impositivas, das emendas obrigatórias, até o dia 31 de junho. Exatamente. Então, esse dinheiro... 31 de junho ou de julho? Julho. Esse dinheiro precisa chegar até o dia 31 ou já chegou até o dia 31 de julho aos municípios, que são as bases eleitorais dos deputados federais e dos senadores. Então, é essa queda de braço. O Supremo Tribunal Federal, a Procuradoria-Geral da República, quer engessar, quer impor mais regras, mais limites para a liberação de parte desse dinheiro, porque são diferentes tipos de emendas parlamentares. Tem essa emenda PIX, que chega aos municípios sem essa devida transparência, como bem disse o jornalista Beto Almeida, sem a obrigatoriedade dos municípios apresentarem os projetos dessas obras a serem contempladas pelas emendas apresentadas pelos parlamentares. E tem outros tipos de emendas, por exemplo, emendas de comissão, que são emendas apresentadas pelas comissões técnicas da Câmara e do Senado, cujo destino do dinheiro é definido em acordo entre os líderes partidários, além das emendas individuais e coletivas que são apresentadas, no caso, pelas bancadas. Como reação, você começou a falar, Beto Almeida, o presidente da Comissão Mista de Orçamento, o deputado Júlio Arcoverde, suspendeu a votação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias de 2025,
como primeira reação do Congresso Nacional a decisão do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, que pediu ao STF para barrar imediatamente a liberação de recursos do orçamento da União por meio das chamadas emendas PIX. E aí, Luziano, exatamente por conta dessa barreira que foi criada com a decisão do Supremo Tribunal Federal e a recomendação a pedido aí da PGR, é que eles estão fazendo, então, esses estudos de retaliação. Aí tem duas propostas aparecendo. Uma delas, Luziano, é trabalhar em cima das chamadas emendas individuais que você falou exatamente agora há pouco. Por quê? Porque as emendas individuais, elas já estão lá garantidas que são emendas impositivas. Ou seja, o governo tem que liberar ao longo do exercício normal de um ano. Aí a outra proposta seria retomar aquela ideia do Danilo Forte, você lembra que a gente falou com o Danilo sobre isso aqui, das emendas de bancada, que não teve sucesso quando o Danilo propôs. As emendas de bancadas seriam definidas da seguinte forma: o governo, aliás, na hora de definição da LDO e do orçamento, os parlamentares, o Congresso Nacional, iria definir o quantitativo de emendas que seriam destinadas por bancadas de partido. Quanto maior a bancada, mais poder essa bancada teria de indicar emendas para ela. Então, essa é outra proposta que vai ser retomada dentro dessa discussão para poder compensar o fim das emendas PIX. A previsão era que a votação da LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, é com base na LDO que o Poder Executivo define as metas, os investimentos para o ano subsequente. A votação estava prevista para a segunda quinzena de agosto, Isso. o que permitiria ao governo federal encaminhar dentro da lei, até o dia 31 de agosto, o projeto de lei de orçamento da União de 2025. Sem essa aprovação, sem essa votação, Beto Almeida, o que acontece? O governo vai encaminhar essa proposta orçamentária no escuro, ou seja, sem saber o que está oficialmente definido na lei de diretriz orçamentária.